de Jesus. Aleluia. Obrigado. Graça e paz. Que o Espírito Santo, ele tenha falado ao teu coração nessa noite, por intermédio deste louvor maravilhoso. E agora, nesses próximos minutos, que o Senhor, ele possa falar ao nosso coração por intermédio da leitura da Santa Palavra. E nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, Novo Testamento, capítulo 28. Quero dizer para vocês, enquanto você vai se preparando aí, Páscoa é tempo de celebração para o cristão, Páscoa é tempo de vitória, e por esse motivo nós estamos felizes, porque a nossa alegria, ela está no Senhor. A nossa alegria, ela está no nome de Cristo. A nossa alegria, ela vem do alto, ela vem do Pai. Mateus 28, versículo de número 1 até o versículo de número 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, aleluia, porque já ressuscitou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vou repetir o versículo de número 6 até a vírgula aqui. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Senhor, esta é a tua palavra, que foi lida nessa noite. Agora nós te pedimos mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, que dura para sempre, que a tua misericórdia se renove mais uma vez, e que a palavra do Senhor, Pai, ela possa alcançar o nosso coração, alcançar a nossa mente e trabalhar em nós, através de nós e por meio de nós, nessa noite, em nome de Jesus. Você que está aqui na igreja, a equipe, podeis assentar. Você que está na sua casa, fique à vontade. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento especial, onde nós celebramos a Páscoa do Senhor, onde nós celebramos um momento de milagre, um momento de transformação, um momento de mudança. E quando eu digo que nós celebramos, isso não quer dizer que nós não estamos atentos a tudo aquilo que o mundo está vivendo nesses dias. Nós entendemos que estamos passando uma situação complicada, uma situação difícil, um tempo que nós não imaginávamos que estivéssemos vivendo, mas quando eu me volto para a palavra do Senhor, quando eu me volto para a Bíblia Sagrada, eu aprendo e entendo que as coisas com o Senhor, elas são diferentes. É como se tudo estivesse de mal a pior, mas quando nós nos voltamos para a palavra, Deus sempre tem uma palavra de esperança para nós. Deus sempre tem algo novo para nós, e na maioria das vezes esse algo novo, ele contraria aquilo que o mundo ele tem nos assegurado, aquilo que o mundo ele tem nos entregado, aquilo que o mundo ele tem nos falado. E como nós falamos aqui no começo, a Páscoa é tempo de celebração, porque Páscoa para o cristão é um tempo de vitória. Irmãos, falar de Páscoa é trazer à memória a manifestação do amor de Deus. Manifestação porque a primeira Páscoa, quando foi celebrada, a Bíblia diz que o povo
de Israel estava cativo, estava preso, era escravo. E quando Deus estabelece essa festa religiosa, ele estabelece como um memorial para que as gerações futuras não pudessem esquecer acerca do agir de Deus, acerca da manifestação desse amor. E a palavra do Senhor nos orienta que lá na primeira Páscoa foi separado um cordeiro para sacrifício, e o sangue desse cordeiro que foi imolado, Deus orientou que ele fosse passado nas portas e nas janelas, sabe para quê? Como um sinal da aliança daquele povo com o Senhor. Então, quando nós falamos de Páscoa, e a palavra Páscoa no original em que foi escrito, ela significa passagem. No contexto do povo hebreu, a Páscoa significa a passagem da escravidão para a libertação. Para nós hoje, a Páscoa significa a passagem das trevas para a luz. Um tempo novo, irmãos, eu estou dizendo para você nessa noite, você que está aí em casa, talvez desanimado, talvez triste, talvez com medo, quando você olha para a palavra do Senhor, a palavra que Deus ele tem para você é uma palavra de esperança, é uma palavra de vida, é uma palavra que se você entregar a tua vida para o senhorio de Cristo, a tua história será mudada das trevas para a luz, da escravidão para a libertação. E Páscoa é isso, esse é o significado da Páscoa. Tanto que quando nós olhamos para a Páscoa judaica, eu acho isso muito importante, ela apontava para o futuro, e o futuro é Cristo, e Cristo hoje é celebrado no meio das igrejas cristãs. E quando nós falamos sobre Páscoa e entramos no capítulo 28 de Mateus e falar sobre Páscoa, é celebrar a morte, é celebrar a crucificação, é celebrar a ressurreição. A Bíblia nos ensina que ao terceiro dia algumas mulheres elas subiram para o sepulcro com o intuito de cumprir um ritual fúnebre que fazia parte daquela cultura, ungir o corpo de um morto. Mas existem alguns detalhes nessa história que o Senhor despertou a minha atenção. E interessante que aquelas mulheres elas saíram bem cedinho de casa, ainda era de madrugada, ainda estava escuro, e elas foram em direção ao sepulcro e chegaram lá quando o sol já estava nascendo. E eu acho interessante na atitude dessas mulheres, e vale dizer isso, que aquelas mulheres seguiram a Jesus enquanto ele ainda estava com vida, e depois que ele morreu, elas continuaram fiéis ao Senhor, elas foram fiéis ao Senhor até o fim. E isso é muito bonito e interessante, porque isso representa e manifesta o amor que elas tinham por ele, a consideração, o desejo. Elas poderiam ter ficado em casa, elas poderiam ter desanimado, elas poderiam ter ficado paradas, elas poderiam ter deixado tudo para trás, mas eu quero dizer para você nessa noite, quando nós olhamos para isso, nós temos a oportunidade de aprender sobre a fidelidade. Se você quer ser abençoado, seja fiel ao Senhor. Se você quer experimentar um caminho de excelência, faça como essas mulheres, seja fiel ao Senhor, mantenha fiel ao Senhor, ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que a situação seja complicada, o Senhor te chama nessa noite para se manter fiel a Ele. Fiel em qual tempo, pastor? Fiel em todo tempo, fiel em toda situação, fiel em toda circunstância. E a Bíblia diz que elas saíram com um objetivo definido. Quando você olha o texto, talvez você entenda que o propósito delas era apenas ungir o corpo de Jesus. Mas o que eu acho mais interessante é falar que tudo isso que elas fizeram foi em busca de manifestar esse amor. Mas
irmãos, interessante dizer ainda que até o caminho do sepulcro, ou melhor, até chegarem no sepulcro, existiam talvez duas grandes barreiras. Primeira barreira, existiam soldados que estavam guardando o corpo de Jesus, guardavam porque o sinédrio, aqueles que mataram o mestre, colocaram eles ali com medo que alguém viesse roubar o corpo dele e dizer que ele havia ressuscitado, querendo, com medo de que algo pudesse acontecer. Então aqueles soldados foram colocados ali para guardar o corpo de Jesus. Além dos soldados, aquelas mulheres tinham outro grande desafio, talvez um desafio que elas não pudessem e nem conseguissem vencer, que era uma grande pedra que havia sido colocada na porta do sepulcro, ali na entrada do sepulcro, e aquela pedra, eu imagino ela muito grande, eu imagino ela muito pesada. Só que quando eu me deparo com essa história, eu aprendo, eu fico maravilhado que aquelas mulheres, mesmo tendo essas duas grandes barreiras, essas duas grandes adversidades, elas caminharam com o objetivo de honrar o teu mestre. Eu quero te dizer nessa noite, quando você se dispõe a caminhar na direção do Senhor, aquilo que foi ministrado aqui sobre o sobrenatural de Deus, ele acontece na tua vida. Quando eu me coloco na posição de seguir os passos do Senhor, irmão, eu não alcanço o sobrenatural de Deus, mas o sobrenatural de Deus alcança a minha vida. Porque quando elas chegaram no sepulcro, irmãos, não foram elas que alcançaram, o sobrenatural de Deus alcançou. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, versículo de número 2. A Bíblia diz que desceu um anjo do céu. A Bíblia diz que aquele anjo, ele veio e removeu a pedra. A Bíblia diz ainda que aquele anjo sentou-se sobre a pedra. A Bíblia fala que o teu aspecto, versículo 3, era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. A presença do Senhor, ela trouxe um impacto naquele lugar. A presença do Senhor, ela trouxe uma mudança. Quando Deus, ele operou, quando o sobrenatural, quando o agir de Deus se tornou uma realidade naquela circunstância, naquela situação, sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo que as barreiras, elas foram e elas são quebradas pelo poder de Deus. Quando Deus, ele entra na história, o milagre acontece. Quando Deus, ele entra na história, as barreiras são quebradas. Quando Deus, ele entra na história, não fica ninguém na tua frente. E o que eu aprendo com isso? Para ser bem breve, eu disse para o pastor que eu ia pregar com 15 minutos. Aí ele falou, não, vou te dar mais 5. Eu falei, tá bom, 20 minutos. Irmãos, é difícil. Mas Deus dá a vitória. Não estou falando que quando o sobrenatural de Deus vem, ele quebra todas as barreiras, até a barreira do tempo. Aleluia. Irmãos, e quando eu olho para essa história, eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas que eu achei interessante aqui. E quero passar para você como um princípio, para que você possa refletir. Aquelas mulheres, irmãos, provavelmente o desejo do coração delas, quando eu digo provavelmente é porque eu não sei, a Bíblia não fala o que estava no coração delas, mas provavelmente o desejo delas era honrar o mestre. E quando você olha para a situação, para o contexto geral, os discípulos estavam aonde? Nas suas casas. Estavam tristes porque perderam o mestre, mas também é bem possível que eles estavam também com medo de serem vítimas, as próximas vítimas dessas atrocidades. E mesmo ainda que eles tenham sido alertados pelo Senhor, que tudo aquilo deveria acontecer, talvez depois da morte de Cristo, eles estavam desanimados, talvez eles não tinham mais nenhuma perspectiva, afinal de contas, né? Ninguém imaginava que eles iriam passar por tudo isso.
Mas uma coisa, e a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que eu aprendo com essas mulheres, é que toda vez que a nossa caminhada, irmãos, está na direção de Cristo, nós temos a oportunidade de experimentar o milagre dele. Toda vez que a tua vida estiver no centro da vontade do Senhor, e você estabelecer que o caminho de Deus é o caminho que você deseja seguir, é o caminho que você deseja caminhar, tenha certeza. Nesse momento que Cristo for a tua direção, o teu caminho, o teu propósito, o sobrenatural dele, ele vai acontecer. E sabe mais o que eu aprendo com aquelas mulheres? Elas romperam, irmãos, elas romperam, tinha pedra, tinha soldado, tinha incerteza do que encontrar, mas elas decidiram caminhar, e quando elas caminharam, elas nos ensinaram. Nós hoje que estamos meditando nesse texto, é possível em tempos de Covid, em tempos de incerteza, dar passos de fé na direção do Senhor. Se assim eu fizer, Deus é poderoso para me mostrar um caminho sobrenatural, um caminho de milagre. A igreja, ela foi levantada para isso. Enquanto o mundo fala de morte, a igreja, ela fala de vida, porque Jesus, ele não é morte, Jesus, ele é vida. Quando elas se depararam com o anjo disse para elas assim: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Deus, a morte não é o lugar onde Cristo está. Cristo é vida e ele está vivo, ele é o autor da vida. Tenha esperança nele. Em tempos difíceis como esse, Deus manda te dizer nessa noite: tenha esperança no nome de Jesus, tenha confiança nele. Por quê? Porque ele está vivo, e se ele está vivo, eu posso crer. Se ele está vivo, eu posso confiar. Se ele está vivo, eu posso caminhar aqui, ainda que exista. Preste bastante atenção nisso. Ainda que existam pedras, soldados, Deus é poderoso para enviar o anjo e abrir a porta, abrir o caminho e te dar a vitória. Irmãos, interessante que, humanamente falando, era impossível que aquela pedra fosse removida. Era impossível que aquele obstáculo fosse vencido. Mas uma segunda coisa eu quero compartilhar com você. Quando caminhamos na direção de Cristo, ele nos assegura a vitória. Quando nos caminhamos na direção de Cristo, ele nos assegura a vitória. Contra o que, pastor? Contra todos os obstáculos e barreiras que se levantarem contra a minha vida e contra a tua vida. E a palavra do Senhor, ela mostra isso, ela mostra mulheres se levantando de madrugada para ungir o corpo de Jesus, talvez imaginando que ele ainda estava morto, mas a Bíblia diz que elas foram lá e experimentaram o milagre de Deus, e como eu disse atrás, humanamente falando, era impossível que aquela pedra fosse removida, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus não haverá impossíveis em nenhuma de suas promessas. E uma última coisa aqui para nós orarmos, ainda falando sobre essa questão da Páscoa, e eu quero despertar a tua atenção, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, é verdade, mas o grande desafio que o Senhor ele quer trazer para mim e para você é começar a olhar a nossa situação de um olhar diferente. E uma coisa que eu aprendo olhando para o sentido da Páscoa e olhando para a importância da Páscoa, olhando para o capítulo 28 de Mateus, é que a Páscoa é tempo de milagres.
Páscoa é tempo de milagres. Páscoa significa passagem. No passado, da escravidão para a liberdade. Hoje, das trevas para a luz. E assim como Deus, grave isso no seu coração, assim como o Senhor libertou os israelitas da escravidão no Egito, Ele nos libertou hoje da escravidão do pecado. Sabe aonde? Em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, irmãos, ainda que pela ofensa de um, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, a saber, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Páscoa é tempo de milagre, Páscoa é tempo de manifestação do Senhor, Páscoa é tempo de nós fazermos uma reflexão sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e quando nós entendemos a eficácia, a eficiência, o poder desse sacrifício, nós nos alegramos diante do Senhor, porque sabemos que Ele não está morto, e hoje Ele vive, e se Ele vive, o tema da mensagem de hoje, eu posso crer, se Ele vive, eu posso confiar, se Ele vive, eu posso continuar andando em confiança, sabendo que o meu futuro está nas mãos dEle. Se Ele vive, eu tenho paz, se Ele vive, eu tenho alegria, se Ele vive, eu sou justificado, se Ele vive, eu tenho uma família, se Ele vive, eu sou purificado, não há mais condenação, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, que eu entrego a minha história para Ele. E eu termino nessa noite dizendo isso para você: creia no poder de Deus, creia no amor do Senhor, creia na graça do Espírito Santo, porque Ele vive, e se Ele vive, o louvor já pode se preparar. Eu posso crer. Se Ele vive, eu posso crer. Se Ele vive, eu posso confiar. E a minha esperança é essa. E eu quero terminar dizendo: Páscoa é o tempo do milagre. É o tempo que nós fazemos menção do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Páscoa é tempo da igreja, que se chama pelo nome dele, se levantar com voz de júbilo, com alegria, e celebrar o nome dele, porque o nosso amanhã já está reservado, a nossa bênção já está reservada, o nosso milagre já está reservado. Ele vive. E eu quero terminar citando mais uma vez a palavra do anjo: porque procurais entre os mortos aquele que vive. Porque procurar entre os mortos aquele que vive. O Senhor não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. O Senhor é o autor da vida. Você que está em casa aí, no trabalho, no carro, não sei, fecha os teus olhos, eu vou fazer uma rápida oração. Coloque as tuas mãos, se possível, sobre o teu coração nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos celebrar, ó Pai, o teu nome. E Páscoa, Senhor, é o tempo de celebração do nome de Jesus. Nós queremos glorificar, ó Pai, o sacrifício. Nós queremos glorificar a manifestação do amor do Senhor sobre as nossas vidas. É verdade, Senhor, que estamos vivendo tempos difíceis, mas quando nós nos voltamos para a santa palavra de Deus, não há como ficarmos tristes. Há esperança na tua palavra. E a igreja, Senhor, eu creio, ela foi levantada para transmitir essa palavra, essa mensagem de esperança, essa mensagem de paz, essa mensagem de fé. E nada melhor do que esse tempo, do que esse momento de celebração do amor do Senhor. Pai, abençoe
abençoa essa pessoa que está orando, que está com a mão sobre o teu coração, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa visitá-la, possa guardá-la, que o Espírito Santo, que a paz de Deus possa encher essa mente, que o Espírito Santo venha trazer alegria, venha trazer paz, tira todo medo, toda angústia, Senhor, toda depressão, preocupação, ansiedade, meu Deus, em nome de Jesus, visita essa família agora, traga a paz ao convívio desse povo, meu Deus, opera os teus milagres, traga cura, traga libertação, Senhor, eu estou orando pelo milagre, Senhor, eu estou orando pelo agir, ó Pai, eu não sei qual é a pedra, Senhor, que está sobre essa vida, mas eu quero te pedir, do mesmo jeito que o Senhor fez em Mateus 28, faz nessa vida, faz nessa história, envia o anjo, remove a pedra, entra nessa causa, opera, Senhor, eu não estou vendo quem está do outro lado, mas o Senhor conhece, e eu quero profetizar, em nome de Jesus, que pedras serão removidas sobre a tua vida e sobre a tua história. Aleluia.